tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo de conteúdo socioemocional que eu estou produzindo especialmente para você. Eu sou Angélica Domingues, criadora do Método de Alta Performance Socioemocional e estou aqui hoje para falar com você sobre os princípios que governam. E aí, você já ouviu falar sobre isso? Falar sobre princípios é falar sobre algo que está dentro, algo que vem de dentro para fora. É lógico que a gente vai começar a pensar, mas você está falando de filosofia, sociologia, psicologia? Não, eu estou falando de princípio. E o que são esses princípios, de onde eles vêm? Eu vou explicar aqui de uma forma bem prática, bem fácil. E o nosso desafio aqui hoje é que a gente questione os nossos princípios, né? Então, da onde vem a formação de um princípio, desde que nós somos pequenos, lá na barriga da nossa mãe, quando estamos sendo gerados, né, com as experiências e sensações do mundo que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida. Então, o princípio é aquilo que gera a energia para você continuar seguindo tua trajetória. É aquilo que vai te fazer escolher entre uma condição ou outra condição. Também pode ser considerado um valor humano, um princípio. Então, são exemplos de princípios: a solidariedade, o amor, a família, a espiritualidade, a ética. Então, sobre a ética, principalmente, a gente pode falar sobre uma ética da personalidade e uma ética do caráter. São dois conceitos que caminham juntos e se completam, mas que têm uma conotação bastante diferenciada. Quando eu estou falando, por exemplo, de ética da personalidade, eu estou falando de um conjunto de valores que são influenciados pelo meio onde eu estou, pela sua cultura, pela sua sociedade, o local onde você mora, a família onde você está. Então, são valores daquele coletivo que influenciam a sua formação humana e a sua tomada de decisão. Quando eu estou falando de princípios do caráter, são seus valores mais internos, são os seus bens emocionais mais preciosos. Sem aquilo, você dificilmente existiria como você é. Então, quando eu comparo a ética do caráter com a ética da personalidade, eu vejo as duas dimensões de um princípio, uma interna e outra externa, que é influenciada pela história, pelos grupos e pelas experiências que você tem. Porém, a tua ética do caráter, ou aquilo que é o teu princípio, vai se organizando, sistematizando a partir das tuas crenças, dos teus hábitos e dos teus costumes. Fica muito evidente isso quando a gente está falando, por exemplo, quando eu tenho que escolher entre falar uma verdade ou contar uma história com bastante imaginação e pouca realidade. Então, são os princípios que governam. Esses princípios internos, eles são checados em todos os momentos da nossa vida, principalmente os momentos de maior crise e maior dificuldade, que aí sim, a ética, a transparência, a solidariedade, o amor, a construção coletiva são colocadas à prova. Um momento como nós estamos vivendo hoje, que é um momento de pandemia, com certeza coloca em xeque esses princípios. Então, falar de princípios é falar de algo dentro. E aí eu quero começar agora a te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: de tudo aquilo que você acredita que são verdades absolutas, coloque numa folha de papel 5 dos seus princípios. Então, Angélica, me dá um exemplo? Tá, um princípio para mim: todas as pessoas são iguais, em todos os tempos e em todos os lugares. Nesse sentido, o meu princípio me faz olhar para o ser humano como uma fonte de vida, uma fonte de inteligência, uma fonte de produtividade. Então, sem distinção de raça, de cor, de sexo, de credo, time de futebol, enfim, qualquer tipo de distinção. Outro princípio muito importante para mim é a família. Os laços familiares devem ser protegidos, devem ser cuidados, devemos investir tempo neles. Outro princípio importantíssimo para a Angélica: dar prioridade ao coletivo em função do individual. Esses são os meus princípios. Outro princípio: falar a verdade sempre. Seja mais dolorida ou menos dolorida, você pode utilizar determinada forma para falar, mas falar a verdade sempre. E um princípio fundamental na minha vida é o da justiça
e da solidariedade. São princípios meus. Então escreve aí 5 princípios fundamentais na sua vida. Sem eles, você não se vê tomando uma decisão. Depois que você fizer essa lista com seus cinco princípios, escreva uma frase associada a ele. O meu princípio número 1 é por quê? Justifique o porquê, porque você vai entender o sentido. Caso você tenha dúvida, esse não é o seu princípio entre os 5 melhores colocados. Então, faça isso com os 5 princípios que você escolheu. Deu tempo para fazer? Tá. Depois que terminar esse vídeo, você pode ouvir e ver ele novamente várias vezes. Mas entende o processo. Escolhe uma lista com 5 princípios. Meu princípio é e por quê? E justifique. Ok. Depois, um terceiro passo fundamental, você vai pegar os seus princípios e vai escolher 5 situações que você viveu na sua vida agora, nesses últimos tempos, no último mês, na última quinzena, na última semana, e veja se você aplicou os seus 5 princípios da ética do caráter. Você aplicou o princípio da ética do caráter ou você aplicou o princípio da ética da personalidade, que é influenciado pelo meio externo, pela situação, pela família ou por outras pessoas? Esse exercício vai te mostrar o seguinte: se você trabalhou pelo princípio da ética do caráter, você se alinhou a uma estrutura emocional interna. Se você se aliou ao princípio da ética do caráter, da personalidade, desculpa, você se aliou a uma ética externa. E a pessoa emocionalmente equilibrada é aquela que consegue transitar entre os dois, tomando sempre a melhor decisão e fazendo a melhor escolha, respeitando a si, mas também considerando os outros que estão perto dela. E olha, questionar a ética ou o princípio do caráter é muito difícil e dói. Assim como questionar a ética da personalidade e as suas influências também dói. É muito possível que você descubra que você tem coisas para fazer. Bacana. Ruim seria se você descobrisse que está tudo certo. Porque as pessoas que contribuem mais para a própria vida e para a vida das pessoas que cercam e da humanidade são aquelas que estão se avaliando e se autoavaliando sempre. Aprendendo, reaprendendo e aprendendo a aprender de novo. Te desejo um excelente exercício. E já que você gostou dessa nossa reflexão, deixa um like lá no polegarzinho no canal. Deixa um comentário na descrição do vídeo e aproveita, passa para todo mundo. Se inscreve no canal também, porque aí você já recebe de imediato as minhas atualizações. Conto com você para fazer esse canal um canal de conteúdo que ajude muitas pessoas. E te espero no próximo vídeo.